Esse é um dos melhores e mais baratos controles da 8BitDo para você comprar, o 8BitDo Ultimate 2C. E essa aqui ainda é uma versão especial, que ela é toda tematizada do Black Myth Wukong. E hoje eu vou fazer um review completão desse controle aqui, após uma semana utilizando, jogando bastante, e falar tudo que eu achei de ponto positivo e ponto negativo. Mas só deixando claro, antes da gente partir pro review, eu comprei esse controle aqui só para trazer o review para vocês, então ele tá à venda. Se você quiser comprar esse controle mais barato do que você compraria no AliExpress, você pode entrar em contato comigo pelo direct do meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. E eu tô vendendo ele justamente para pegar esse dinheiro e comprar outro controle ou outro mouse ou qualquer outra coisa que eu achar interessante para fazer review. Então, o próximo review você pode escolher, comenta aqui qual o próximo item que você quer review aqui no canal. E agora sim, vamos pro review completo do Ultimate 2C da 8BitDo. Começando pelo design, esse controle é um acerto total. A mistura de preto, vermelho e cinza deixou ele muito bonito. Mas falando sobre o formato, a 8BitDo segue uma receitinha de bolo mais ou menos parecido com os controles da Nintendo, o que em certa forma é bastante confortável sim e preenche bastante a mão, com esse formato onde os D-pads são embaixo e o analógico esquerdo é na parte superior. Mas sendo bem sincero para vocês, afinal esse é um review de experiência do usuário e não só um review técnico, o último videogame que eu tive na minha vida foi o PlayStation 2. Desde o PlayStation 2 foi só LOLzinho e Valorant agora. Então basicamente a referência que eu tenho é o controle de PlayStation 2 e isso me fez sentir alguns incômodos utilizando esse controle aqui. E o primeiro dos incômodos é de fato o analógico em cima e o D-pad embaixo. Então, durante uma semana que eu fiquei com esse controle, jogando quase todo dia para testar bastante ele, os 3 jogos que eu decidi jogar foram Dragon Ball Sparking Zero, que é um jogo que lançou recentemente, Red Dead Redemption 1 e Forza Horizon 5. Isso porque são 3 estilos de jogos diferentes. O Dragon Ball é um jogo de luta, Forza Horizon é um jogo de corrida e o Red Dead Redemption é um jogo mais no modo historinha. Então pode-se dizer que eu usei bastante desse controle. E principalmente no Dragon Ball, em alguns momentos que você tem que apertar o RT e o D-pad para poder fazer alguns poderes, alguns combos, eu senti que isso me deu uma confundida. O D-pad ser embaixo, porque eu estava acostumado com o D-pad em cima. Então essa foi a primeira das coisas que eu achei desconfortável aqui no controle. Isso me fez ter uma curva de aprendizado um pouco mais demorada no jogo, porque eu primeiro tive que me acostumar com o controle para depois conseguir fazer as coisas no jogo. E a segunda coisa que me incomoda um pouco nesse controle é que o formato do RB/RT. Na minha cabeça, quando eu usava o controle de PlayStation 2, era muito mais fluido para manter os dedos aqui, tanto no RB/RT e no LB/LT. Mas nesse controle aqui eu tive muita dificuldade para manter a mão nesse formato. Então quando eu estava jogando Dragon Ball, que é um jogo um pouco mais suave aqui no uso dessas teclas, eu sempre estava revezando o dedo indicador entre o RB e o RT, né? Que o RT a gente usa para recarregar o poder e o RB a gente usa para se defender, né? Para fazer a esquiva. Mas quando eu fui jogar o Forza, aí sim eu meio que me obriguei a ficar com o controle nessa posição aqui, aonde eu uso os 2 dedos, tanto o indicador quanto o dedo do meio, no RB, no RT, no LB, LT, beleza? Eu senti um incômodo grande
nesse formato aqui, para usar dessa forma. Então eu demorei alguns dias para me acostumar, principalmente no Forza, onde eu me forcei a usar o controle desse modo. Depois de um tempo acaba ficando um pouco mais confortável, mas no início eu senti bastante desconforto e principalmente para mim foi muito estranho utilizar o RT, que é esse gatilho mais longo que a gente usa para poder acelerar o carro com o dedo do meio. Para mim simplesmente é muito mais fácil utilizar o dedo indicador nos dois botões igual eu fiz no Dragon Ball. Mas é uma coisa que requer uma curva de aprendizado, mas dá pra se acostumar caso você tenha vindo de um controle de Play 2 igual eu. Agora, fora isso que eu falei aqui da parte da ergonomia do controle e de como eu demorei um pouco pra me acostumar com esse formato, esse controle tem dois erros que aí sim eu acho que pode ser um erro pra todo mundo, não só pra mim, porque essa questão do formato aqui que eu falei é muito pessoal. E o primeiro deles é justamente ele não ser compatível com a dock de carregamento. Isso porque esse controle ele é muito bonito. E as docks de carregamento da 8-bit Do, pelo menos na minha opinião, são as mais bonitas do mercado. Mais bonitas que da FlyD, mais bonitas que da GameSir. Então faria um combo excelente se esse controle tivesse pelo menos uma opção para você comprar a dock de carregamento separado. Mas infelizmente essa versão Ultimate 2C não é compatível com dock de carregamento. E o segundo erro aqui que eu acho que tem nesse controle são esses botões L4 e R4. Se você pegar a versão do controle da 8-bit Do Ultimate normal, aquela que vem com a dock, sem ser Ultimate 2C, ela vai ter botões aqui na parte de trás, né? Botões extras. E esse botão aqui do L4 e do R4, bom, eu já falei pra vocês como foi difícil pra mim conseguir usar esses 4 gatilhos aqui com os dedos certos que precisam ser usados. Imagina usar esse botão do L4 e do R4, que é um botão bem pequenininho e já fica do lado aqui do gatilho maior. Então eu acho que isso aqui foi um erro porque é muito difícil você utilizar isso aqui e principalmente pra mim, quando eu tentei utilizar, por questão de teste, eu acabei esbarrando no gatilho de baixo, que é o RT, em vez de apertar aqui o R4 ou o L4. Então pra mim seria muito melhor se esses botões extras não fossem aqui em cima nos gatilhos, mas aqui na parte de trás da manete, onde você teria um lugar onde só tem esse botão, não tem mais nenhum outro, então não corre o risco de errar e é bem mais fácil de apertar também. Agora falando sobre o maior acerto desse controle, que é a implementação dos botões. Eu sei, eu acabei de finalizar a outra parte do review falando mal dos botões L4 e R4, mas no geral, esse é o maior acerto do controle porque ele tem uma sensação muito tátil em cada botão, além de que também ele vai ter o Hall Effect, que é o anti-drift, né, aqui nos analógicos e nos gatilhos. Para quem não sabe o que é esse Hall Effect, que vem implementado em alguns controles mais atuais, imagina que você tá usando aí, sei lá, o seu Play 2 igual eu, e aí você tá jogando o Need for Speed lá, o joguinho de corrida, e de repente você começa a perceber que seu carro tá indo muito pra esquerda ou muito pra direita. Isso acontece porque com o desgaste dos botões, principalmente aqui dos analógicos, mas também um pouco dos gatilhos, faz com que esses botões comecem a ficar mais garrados. Então às vezes você joga o analógico pro lado e ele fica lá no lado, ele não volta pro meio quando você solta. Então essa implementação de Hall Effect que a gente chama é um tipo de implementação que mesmo com o desgaste dos botões ao passar do tempo, quando você for utilizando, eles não vão ter esses problemas de ficar agarrando. Então você não vai ter efeito de drift nos jogos de corrida, mas também em qualquer jogo que você vai utilizar. Então isso é muito bem-vindo. Fora isso, o D-pad ele é um pouco mais alto, como vocês podem ver aí na gravação que eu tô colocando, e ele tem um retorno tátil muito bom. Eu já fiz um review do outro controle da 8-bit Do, que é a versão Ultimate com dock, que um colega me emprestou só para fazer um review muito tempo atrás, e também eu vi alguns reviews comparativos antes de fazer o meu review, comparando esse aqui, que é o Ultimate 2C, contra a outra versão Ultimate com dock. E tanto na minha experiência comparando com o controle do meu amigo que ele me emprestou um tempo atrás e vendo os reviews comparativos no YouTube, eu posso falar com propriedade que, apesar desse controle ser um pouco mais barato que a versão com dock, o D-pad aqui, por ele ser mais alto e por ele ter um retorno tátil melhor, ele acaba sendo mais confortável e mais legal de você utilizar e de você jogar no dia a dia. E por fim, falando aqui da implementação dos botões, mais 3 coisas que eu acho que são um capricho da marca e que é bem legal de falar. Primeiro, é esse formato do RB, que é esse gatilho de cima, que é um formato mais alongado, que eu achei bacana, eu achei até confortável. Eu só acho desconfortável apertar os dois ao mesmo tempo, mas esse gatilho de cima, o formato dele é bem bacana assim. Tem uma tatilidade boa, uma pegada mais crispzinha quando você aperta.
Em volta dos analógicos tem essa borrachinha para o analógico não ficar batendo direto na manete quando você utiliza, então eu achei isso aqui muito legal. E esse detalhe vermelho glossy aqui na temática do Black Myth Wukong para mim também é sensacional. Ainda falando aqui dos gatilhos grandes, que são o RT e o LT, eles têm ainda uma distância boa, o que é muito bom para você jogar jogos de corrida, como eu, por exemplo, jogando no Forza, onde você consegue controlar melhor a aceleração do carro, né? Você consegue apertar um pouco mais para o carro ir mais devagar e ir afundando, apertando até o fundo para o carro ir bem mais rápido. Agora falando de compatibilidade de versões, você consegue comprar esse controle aqui em duas versões lá no AliExpress, a versão cabeada e a versão com o dongle 2.4 GHz. E ele é compatível com Windows 10 e 11 e compatível com Android 9 ou superior. Isso porque ele pode funcionar tanto cabeado, tanto com o dongle 2.4 GHz, se você comprar nessa versão, e também pode funcionar com Bluetooth. Então, para utilizar aí no seu celular Android, você vai colocar ele no Bluetooth e ele tem uma chavinha seletora aqui atrás do controle, onde você muda os modos de Bluetooth para 2.4 GHz. Agora indo para outra parte muito importante, vamos falar sobre desempenho e bateria. Afinal de contas, um controle sem fio tem que durar bastante, porque ninguém quer jogar 2-3 horinhas só e o controle descarregar. Esse controle aqui tem 480 mAh. Isso significa 19 horas de bateria se você estiver jogando com o dongle 2.4 GHz e até 32 horas de bateria se você estiver jogando no modo Bluetooth. E a recarga completa dele de 0 a 100% dura em média 2 horas. E outra coisa que eu acho muito legal, falando aqui especificamente da parte de desempenho, que apesar dele custar um pouco mais barato que a versão dele com dock, ele tem isso aqui melhor que a outra versão, que é o polling rate, tá? Esse controle ele chega até 1000 Hz de polling rate, enquanto a outra versão chega até 150 Hz de polling rate. E eu acho isso aqui muito bom, principalmente no Dragon Ball Sparking Zero, que é um jogo de luta muito frenético, você tem que ficar batendo ou desviando o tempo todo. Então, quanto melhor o tempo de resposta, mais você vai ter uma experiência suave em jogos desse tipo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o teste de polling rate. Já estou aqui com o controle ligado, vocês podem ver que a luzinha vermelha já está acesa. Então eu vou abrir aqui esse controle aqui, né? E aí, ó, Game LED, esse aqui é um teste de polling rate. Eu vou apertar Enter, apertar o número 1. E aí, ó, aqui a porcentagem tá 0%, né, do teste. E aí é só eu vir aqui, ó, no controle e começar a girar aqui os analógicos. Ó, Rotate Left Stick, já deu aqui 100%. A taxa aqui de 1 ms. E aqui, ó, polling rate máximo 1000 Hz. Polling rate médio, né? 852. Taxa de estabilidade 85%. Então vocês podem ver aí que realmente ele está entregando os 1000 Hz, como é falado lá no anúncio do AliExpress. Mas um ponto negativo, afinal, um controle mais barato que o outro não poderia ter só pontos positivos em relação ao outro, é que esse controle aqui não tem um software configurável. Então se você gosta de remapear teclas, mexer aqui nas configurações do controle, essa versão talvez não seja para você. Isso é um ponto negativo comparado à versão com dock, porque sim, a versão com dock tem sim um software totalmente remapeável, totalmente configurável. Então, se você quer um controle mais ou menos nessa faixa de preço e você sente que tem que ter esse software para configuração dos botões, talvez o Machine seja melhor para você por estar mais ou menos nessa faixa de preço e ter o software para poder configurar. Outra coisa ainda que o Machine tem e esse aqui não tem é aquele sensor de movimento aqui no controle. Mas só dá para jogar com Android e com Windows, então provavelmente isso não vai fazer tanta diferença, já que os jogos que exigem essa tecnologia são mais os jogos de Switch. Agora indo para a parte de preço desse carinha aqui. Bom, no início do vídeo eu comecei falando que ele é uma das versões mais baratas para você comprar da 8-bit do. Tendo em vista que a versão com dock vai lá para 250, 300 reais, dependendo da cor e do estilo que você pegue. Essa versão aqui, que é a Ultimate 2C, ela começa ali por volta dos 100 reais, tá? Se você pegar, sem ser essa versão aqui do Black Myth Wukong, que essa aqui, por ser do Black Myth Wukong, é um pouco mais cara. Mas a versão verde ali, amarela, né, com a cor mais chapada, eu já vi de 120, 130 reais. Esse aqui, quando eu fui comprar, ele tava 140 reais, a versão cabeada, e 160 reais a versão com o dongle 2.4 GHz para você jogar sem fio. E eu paguei cerca de 270 reais, porque além dos 180 que eu paguei, ainda teve a taxa do amor, faça o L
imediatamente, beleza? Mas se você quiser comprar esse controle aqui, mais barato do que você compraria no AliExpress, sem pagar a taxa do amor, sem pagar a taxa do Lully, eu utilizei esse controle por apenas uma semana, comprei só pra fazer o review e agora eu tô vendendo. Então se você quer comprar, manda direct pra mim lá no Instagram que eu vou te vender por um precinho bacana. Afinal de contas eu quero pegar esse dinheiro e comprar um outro controle pra fazer mais vídeos aqui pro canal. E se além de comprar um controle você ainda estiver precisando comprar um microfone pra fazer suas calls, pra fazer live, pra gravar vídeo pro YouTube, assiste o review do Fifine AM8 que vai estar aparecendo logo aqui, que é esse microfonezinho top aqui que eu tô usando. E do outro lado aqui vai estar aparecendo o review do meu mouse preferido pra jogar Valorant, o Ninjutsu Sora 4K. Te espero em um desses dois vídeos.